Fala galera, saudações alvinegras aqui, Thiago Barbieri falando mais uma vez para vocês que seguem a gente aqui no Fut n Roll. Se vocês ainda não conhecem o nosso canal, se inscrevam, a gente já está há um tempo aí na jornada, antigamente só com o site, agora a gente está entrando aí nesse novo canal, né, no YouTube. Então se inscreva, acompanhe nosso trabalho, compartilhe com a galera. Curta, deixa aquele comentário, né, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho que a gente está fazendo. E como a gente tinha comentado ontem, né, foi um dia tenso lá no Corinthians, um dia de muita apreensão, né, por conta da votação do possível impeachment do presidente Augusto Melo. Houve muitas disputas ali internas. A torcida Gaviões fez uma manifestação linda do lado de fora do Parque São Jorge. A polícia deixou a torcida isolada, mas a confusão aconteceu dentro, né? Conselheiros pró Augusto Melo discutiram muito com os que são contra. Houve troca de acusações, inclusive dedo na cara, né, do Augusto Melo contra o presidente do conselho, o Romeu Thuma Júnior. A votação era para ter começado aí por volta das 7 horas da noite, se arrastou até o início da madrugada. Aliás, eu quero parabenizar todos os companheiros jornalistas de sites especializados no Corinthians, né? Então, Identidade Corintiana, o Meu Timão, o Podcast Timão, a Rádio Crack Neto, o You Timão, enfim, Central do Timão também, canais que estavam presentes e ficaram por várias horas ali fazendo essa cobertura, desde do meio da tarde até o início da madrugada, quando saiu o resultado finalmente parcial. O que foi votado nessa segunda-feira apenas a admissibilidade, ou seja, se deve seguir com a votação do impeachment de Augusto Melo. Essa votação era para ser feita inicialmente, né, a pedido aí do presidente do Conselho, Romeu Thuma Júnior, por aclamação. Aí iniciou-se uma confusão generalizada, a sessão foi paralisada, enfim, de última hora tiveram que imprimir cédulas para que os conselheiros votassem, e aí por 126 votos a favor e 114 contra, ou seja, 12 votos apenas de diferença, foi decidido que o processo é legítimo e que deve seguir. Então, a primeira fase aí dessa votação decidiu pela continuidade do processo de impeachment do Augusto Melo. Próximos passos, o Romeu Thuma Júnior vai definir ainda uma próxima data, que pode ser aí no começo de fevereiro, para fazer essa votação, aí sim escolher se Augusto Melo é afastado do cargo ou não. E aí se definir pelo afastamento, quem assume é o vice Osmar Stabile, e ele terá ali 60 dias de um mandato tampão, né, até 60 dias, porque esse prazo, quem define vai ser o próprio Romeu Thuma Júnior, para convocação de uma Assembleia Geral dos Sócios, para que aí sim seja definido se o Augusto é retirado definitivamente do cargo ou se ele será reconduzido à presidência do Corinthians. Fato que depois deste resultado, o presidente Augusto Melo saiu bastante irritado, conversou com jornalistas que estavam ali presentes, e ele disse, acusou o Romeu Thuma Júnior de ser um ditador, de ser parcial, e de que ele não estaria mais apto a presidir o Conselho Deliberativo, prometendo aí tentar destituí-lo do cargo até antes dessa continuidade desse processo de impeachment. O que a gente precisa ver como que o Augusto Melo vai se amparar aí dentro das normas do estatuto, enfim, para conseguir essa destituição, se ele vai conseguir mesmo isso ou não,
E se ele entrar com esse pedido, ou se algum outro conselheiro entrar com esse pedido de destituição do Romeu Thuma Júnior, se esse processo correrá a tempo antes da votação do próprio impeachment, né? Então, o Augusto Melo saiu bastante irritado, lembrando que foi o próprio Augusto Melo quem apoiou a candidatura de Romeu Thuma Júnior à presidência do Conselho, depois que ele foi eleito no começo do ano passado. Foi uma vitória comemorada, né, sobre o Dr. Jorge Calil, que representava a renovação e transparência nessa eleição para a presidência do Conselho. E aí, por algumas divergências ao longo desse último ano, uma delas, né, a chegada do Fred Luz como CEO do Corinthians, tem gerado muito desgaste nessa relação entre Augusto Melo e Thuma, e isso foi trazido à tona nesta segunda-feira. Então, agora é aguardar aí essa definição da data, dos próximos passos, né, da continuidade da votação do impeachment, e saber como que o Augusto Melo vai conseguir articular politicamente ali dentro do clube esses votos que ele perdeu na eleição de ontem, né? Então, são 12 votos de diferença. Se ele conseguir aí 7 votos, ele reverte a vantagem a favor dele, então ele precisa agora mostrar uma habilidade política interna, que até o próprio vice Osmar Stabile, em entrevista ao Meu Timão, depois dessa votação, disse que o Augusto não teve muita habilidade política para conseguir conquistar os votos a favor dele, que já cancelaria de vez esse processo de impeachment, mas agora ele tem mais uma oportunidade nesse período aí de 15 dias ou 20 dias, enfim, até a definição da sequência da votação, para tentar se articular politicamente dentro do clube e conquistar novos apoiadores. É importante dizer que o Augusto Melo teve apoio majoritário, né, nas eleições presidenciais, mas muita gente que apoiou a candidatura dele à presidência, aos poucos foi saindo e virando oposição, né? Então, a gente teve aí alguns afastamentos de diretores, enfim, algumas chapas que estavam ao lado de Augusto Melo se afastaram e, né, se ele souber aí articular, ele pode reconquistar esse apoio para garantir aí a permanência na presidência do Corinthians até 2026, o final de 2026. Esperamos também que toda essa confusão política não afete a preparação do time, né, e o desempenho dentro de campo, agora que o Fabinho Soldado tem feito aí um excelente trabalho na gestão como diretor executivo, e o Ramon Dias, o Emiliano, na condução dos trabalhos técnicos do time, né, a temporada começando, o time começou bem com 2 vitórias, esperamos que nada respingue no campo, né, que é a grande preocupação da torcida, né? Nessa terça-feira ainda a gente teve uma declaração oficial do Alê, né, o presidente da Gaviões, criticando toda essa bagunça política que existe dentro do clube, e a gente espera, né, que as coisas se normalizem, independentemente de quem fique como presidente do Corinthians, se vai ser o Augusto Melo, ou se vai haver uma próxima eleição, mas que as pessoas pensem no bem do clube e não no próprio bem, né, no bem próprio, como muitos dirigentes que estão lá no clube há muitos anos fazem, tá bom? Peço mais uma vez aí aquela firmeza para vocês. Sigam o nosso canal, se inscrevam aqui no Fut and Roll, acompanhem também nas nossas outras redes, a gente está no TikTok, no Facebook, no Instagram, enfim, a gente tem o site também do Fut and Roll, e se você tiver aí alguma opinião, quiser comentar sobre essa história no Corinthians, deixe seu recado aqui, comenta, compartilhe com quem você acha que se interessa por esse assunto, né? No Fut and Roll nós também temos, né, editores responsáveis aí por outros times de São Paulo, né? O Santos, São Paulo,
Palmeiras a gente ainda não tem, mas estamos negociando com algumas pessoas. Já tivemos representantes aí palmeirenses também na nossa bancada, mas nesse momento estamos eu como editor-chefe, editor do Corinthians, o Tomás Molina como editor-chefe também, editor do São Paulo, e o Vitor Pereira como editor do Santos. Mas a gente está aí, como eu disse, renovando esse projeto, trazendo novos formatos, novos conteúdos, e a gente espera que vocês curtam também tudo que a gente vai fazendo, tá bom, galera? Vamos seguir aí acompanhando para ver o que vai rolar nesse Corinthians de 2005 e tamo junto.